Você aprendeu totalmente errado o que é comer certo. Meu nome é Heloísa Oliveira e hoje eu vou falar sobre o que realmente é uma alimentação saudável, de uma forma que você nunca ouviu falar por aí. A gente acostuma com a ideia do que as pessoas dizem que é certo, mas na verdade a gente não entende completamente se está certo ou não, simplesmente replica o que a gente aprendeu. Quando a gente aprende sobre ser saudável, você nunca vai ver uma imagem de um doce, uma imagem de açúcares, a imagem de refrigerante. Você sempre vai associar essas coisas com alimentos que não são saudáveis, que não são bons, que devem ser excluídos da nossa vida. Mas a grande verdade é que um comer saudável não tem relação com exclusão de alimentos. O número de alimentos industrializados, empacotados, com marcas diferentes, com sabores diferentes, com tantas novidades e coisas que se repetem, que a gente fica realmente pensando, poxa, a indústria quer mesmo que a gente não seja saudável. Mas não quer dizer que porque tem disponível na prateleira que a gente precisa consumir. Simplesmente a indústria percebeu que isso as pessoas gostam. Então vamos aumentar o número desses alimentos. Mas não quer dizer que porque está ali você tem que comer. A gente acaba consumindo, faz parte hoje em dia da nossa geração ter esses alimentos. Se você vai numa festa, você tem um refrigerante, você tem bolo, você tem salgadinho. Se você vai num cinema, você leva um salgadinho de pacote, você compra uma pipoca lá e você toma com refrigerante, porque faz parte, tá ali. Então se tornou cultural utilizar muito desses alimentos. O grande problema é a gente trazer esses alimentos, esses snacks, essas bobeiras, né, que a gente fala muito, para a sua alimentação como se ela fosse a base, como se ela fosse estruturar toda a sua alimentação. Esse é o grande problema. Você não pode basear a sua alimentação em alimentos hiperindustrializados, baixos em nutrientes que a gente realmente precisa. Isso não significa que a gente não possa consumir, mas a gente precisa saber onde colocar ele, né? Qual que é o lugar dele dentro da nossa vida. Muitas vezes a gente vai trazer todos esses alimentos industrializados para a nossa base e isso gera, assim, o ganho de peso, isso gera muitas deficiências nutricionais. Então é isso que realmente é o problema, que não pode acontecer. Mas se a gente tem a presença desses alimentos de forma equilibrada, colocando ele no lugar que ele precisa estar, a gente não vai ter exageros. E essa que é a grande questão que a gente precisa trabalhar, que precisa ser desenvolvida e que a gente precisa trazer para a nossa realidade. Equilibrar não significa excluir, não significa que você não possa consumir eles, mas que eles não podem ser grande parte da sua alimentação, eles não podem tomar conta da sua alimentação, do seu dia. E para isso você precisa colocar eles no seu lugar, geralmente no lugar que a gente tem vontade e desejo genuínos, mas não simplesmente porque a gente não quer cozinhar, porque não tem alimento saudável em casa, porque não tem a outra opção. Ser saudável é sim consumir legumes e verdura, mas também é saber incorporar todos esses doces, todos esses snacks de uma forma equilibrada na nossa alimentação, sem ter exageros ou viver à base daquilo. Mas também não é tirar eles da alimentação e nunca consumir, mas saber identificar o momento certo para fazer isso, ter um contexto que faça sentido para ter aquele consumo ali e também ter quantidades e frequência ajustados. Se você come o tempo inteiro e grandes quantidades, realmente não vai ser legal para você. Mas se você sabe o lugar, o momento, quantidade que é ok, que você não tem exagero e a frequência também não é sempre, não é todo dia, você consegue sim implementar isso daí que você gosta, independente do valor nutricional, dentro de uma alimentação saudável. É exatamente isso que eu faço com as minhas clientes. E se você quer saber como fazer isso, como incorporar aquilo que você gosta com aquilo que você precisa para ter uma alimentação saudável e equilibrada, é simples. Clica no botão aqui embaixo que eu deixei na descrição e vem falar comigo.